Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa escola bíblica nesta manhã, amém, irmãos? Espero que todos vocês estejam bem, já se preparando para o próximo domingo, todos juntos, né? Às 19 horas, onde daremos início ao nosso culto de celebração ao nosso Deus, lá na nossa igreja, amém, irmãos? Eu vou marcar com os irmãos ainda, combinar com a Eliane um horário, que nós vamos chegar um pouco mais cedo, né? Talvez no meio da semana, para nós organizarmos a igreja e estarmos preparada para o nosso culto no domingo. E aqueles que estiverem disponível assim que nós nos organizarmos para o dia que nós vamos estar indo aí em Casimiro, aí os irmãos, aquele que estiver disposto, que esteja lá conosco para colaborar, né, na organização do templo, amém? Para nós preparar, isso é um negócio bem bacana e agradável ao Senhor, amém, irmãos? Por isso nós contamos com todos vocês, amém, irmãos? Então aquele que puder, tá legal? Vamos tomar todos os cuidados, vamos usar o álcool, vamos usar as máscaras, amém, irmãos? Para que a gente possa manter dentro da linha daquilo que é um princípio, né, que o nosso governo, nossa prefeitura de Casimiro de Abreu, assim ela deliberou e nós devemos estar cumprindo, amém, irmãos? Mas hoje nós vamos para a nossa escola bíblica, nesse momento, nós vamos falar sobre os princípios divinos em tempos difíceis, em tempos de crise, os princípios divinos em tempos de crise. Parece que tem tudo a ver conosco, é o momento que nós estamos atravessando, na verdade, nós temos percebido uma perseguição já se iniciando contra a igreja, amém, irmãos? Mas nós precisamos estar fortalecidos para que nós possamos resistir nesses dias que já têm se aproximado diante de nós, amém? E a oração é o canal, a oração é o caminho, amém? A oração é onde nós expressamos ao nosso Deus tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta, conosco, com nossos irmãos, amém? Com nossos familiares, e a gente entrega no altar do Senhor e assim nós vamos ver como é que Deus vai operar. E esse estudo de hoje, ele tem tudo a ver com oração. Nós vamos ver um tempo de crise também, nós vamos ver como é que Deus respondeu, como é que Deus tem sido fiel desde a eternidade à eternidade, e assim Ele é fiel, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto áureo da nossa lição é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema é: Daniel ora por um despertamento. Amém? Então nós vamos perceber como é que Daniel ele se apresentava, de que forma que Daniel ele se apresentava diante do povo, diante dos governantes, né? A postura dele diante de Deus. Vamos ver como é que isso foi magnífico, e nós precisamos seguir exemplos, não é verdade, irmãos? Seguir exemplos, referências. Nós temos referências dentro da Bíblia que são muito marcantes. Além da do Senhor Jesus, né? Nós temos muitos homens que foram fiéis a Deus e receberam respostas grandiosas da parte do Senhor Deus. Eu creio que eu e você também estamos nesse mesmo caminho, nós estamos nessa direção, amém? E certamente já temos recebido respostas do Senhor, amém? A verdade prática diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso nós já entendemos o poder que tem a oração na vida do crente. Né, irmão? Na nossa igreja, nós, eu e a Eliane e alguns irmãos, né? O pastor Sérgio nos levantou aí alguns da liderança para que nós estivéssemos orando. Começou na segunda, na quarta e na sexta-feira, e agora ele deixou na terça e na quinta-feira. Nós estamos orando por todos os irmãos, pela igreja, pelos nossos governantes, amém? Pelos empresários, em suma, e nós temos visto o agir de Deus na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, na vida do Brasil, na vida do nosso presidente, nas nossas prefeituras, amém? E não só nesses elementos que eu acabei de citar, mas muitos outros. Deus tem poder de agir se nós nos dedicarmos em oração, se nós nos deixarmos ser transformados pela palavra de Deus, se nós caminharmos nos princípios de Deus, certamente Deus nos ouvirá. Amém? Porque Ele já tem nos ouvido. Amém? Bendito seja a palavra do Senhor. A lição em classe
ela está em Daniel 9, do 1 ao 3, do 6 ao 10, do 2, capítulo 2, do 17 ao 19, e Esdras 1, capítulo 1, do 1 ao 5. Amém? Então, Daniel 9, a partir do versículo 1, diz assim: No ano 1 de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas com jejum e saco e cinza. 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, do 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel levou o Deus do céu. Esdra 1 diz assim: No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de Judá, os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém? Bendita seja a palavra de Deus, bendito seja esse estudo, que Deus possa estar nos abençoando, nos trazendo entendimento, amém, irmãos, sobre tudo isso que Deus tem colocado em Daniel e no livro de Esdra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a introdução desse tema diz assim, olha: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando, no ano de 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Amém? Amém, amados irmãos? Então, nós temos aqui uma introdução sobre quem era Daniel. Daniel, aos 15 anos de idade, foi levado como cativo para a Babilônia. E lá todo mundo já conhece a história de Daniel. Foi um jovem que ele se separou, tanto ele quanto Azarias, quanto seus amigos, né? Eles se separaram, eles não se deixaram contaminar pelas riquezas que o rei tinha, como bebidas, como os tipos de comidas adversas. Eles se privaram de usufruir dessas vantagens que os outros jovens tinham. Então, com isso, eles buscavam andar nos princípios de Deus, do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Então,
nós já começamos a entender algo que é importante para nossas vidas, para que nós tenhamos visão de como nós podemos estar orando e recebendo o favor de Deus. Então, o primeiro lugar é andar nos princípios de Deus. Amém, irmãos? Nós sermos separados. A Bíblia diz que nós somos santos. Santos são separados para viver o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então precisamos entender essa nossa posição, quem nós somos. Amém, irmãos? Porque quando você entende quem você aonde você está e para onde você quer ir, isso tem que gerar em você uma postura, um posicionamento. E isso Daniel, aos seus 15 anos, juntamente com os seus amigos, amém, irmãos? Eles se posicionaram diante daquele poderio, diante daquelas riquezas, amém? Não se deixaram ser levados pelo que eles viam, amém, irmãos? E sim por aquilo que eles tinham dentro da sua mente, dentro do seu coração, amém? Como? Por ler a Torá. Eles liam a Torá, eles conheciam o favor de Deus. Aqui nesse texto nós vamos ver que Daniel, ele buscou a Torá, começou a ler, e ali ele viu que já estava se aproximando o tempo da libertação do povo do cativeiro babilônio. Estava próximo. Então ele começa a orar a Deus, a clamar, a pedir a presença de Deus para que Deus estivesse olhando sobre aquela situação toda, né, irmãos? Mas para isso Daniel, ele se posicionou. Daniel, ele não se deixava se levar, ele buscava realmente ao Senhor Deus. Nós vamos ver que nas Escrituras, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a sua janela que estava voltada para Jerusalém e ali ele buscava a face do Senhor. Ele era um homem voltado à oração. Eu tenho dito que a oração é relacionamento, é reciprocidade, é você falar com Deus e você permitir que Deus fale com você. Amém, irmãos? Nós vamos ver que Daniel, por diversas vezes, quem trazia a resposta a Daniel era um anjo de Deus. Amém, irmão? Daniel tinha um nível de intimidade muito grande, assim como também os seus amigos. Os seus amigos, no momento em que o rei Nabucodonosor pede para que eles se voltassem, eles se dobrassem, se curvassem diante de uma estátua, os seus amigos não se curvaram. Os seus amigos disseram que ele tinha um Deus e esse Deus poderia os livrar daquela fornalha. Amém, irmãos? E a gente viu o que aconteceu. Então foram homens separados, homens que buscavam a face de Deus. Amém? Homens que não se deixaram serem enganados por aquelas coisas que eles viam que eram riquezas. Amém, irmãos? Mas se posicionaram. Então é preciso que tanto eu quanto você, em tempos de crise, né, em tempos difíceis, nós nos posicionemos como verdadeiros filhos de Deus. Amém, irmãos? Buscando, né, trabalhando na seara do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ouvindo, meditando e testificando com o nosso andar, com o nosso caminhar diante de Deus, assim como Daniel e seus amigos fizeram. Amém, irmãos? Nós vamos ver que nesse texto também ele fala que o filho de Nabonildo, Belsazar, em determinado momento, ele fez um jantar para os governadores, para os reis, e ali ele colocou as louças, né, os catiçal, as taças, e ali ele serviu bebida aqueles homens com algo que era, oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, com coisas que eram santificadas, né, no templo. E ali nós vimos que uma mão começou a escrever no salão lá, e aquilo deixou Belsazar apavorado, as suas pernas tremeram. Ele chamou os seus magos, chamou os seus adivinhos para tentar decifrar aquilo que estava escrito, mas nenhum deles conseguiam decifrar. E ali foi lembrado que Daniel era um jovem, mas tinha um Deus que podia muito bem decifrar aquilo que estava escrito. E Daniel é levado à presença do seu filho Belsazar, e Belsazar ele recebe, né, porque Daniel ele tinha comunhão com Deus, ele buscava Deus em oração. Então todos os sacerdotes de Belsazar, todos os adivinhos,
se eles não conseguissem adivinhar, eles seriam mortos. A espada. E aí Daniel, ele tendo esse peso com ele buscou a face do Senhor em oração e foi revelado. E ali Daniel, ele coloca tudo aquilo que estava se apresentando para o rei, e o rei realmente concordou e aceitou e entendeu. E aí já começou o nome de Deus ser divulgado, ser apresentado para aqueles reis que eram homens que buscavam a face de outros deuses. Amém? E eles já começam a entender que havia um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso por quê? Por causa do posicionamento de Daniel. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente também percebe também que Deus, ele não deixa os seus esquecidos. Deus não deixa. Então havia uma promessa de depois de 70 anos, Deus levantar um rei. Olha, meu irmão, 70 anos de cativeiro, mas 200 anos antes disso acontecer, Deus disse que ia levantar o rei Ciro, o seu ungido. Ia levantar, ia tocar no espírito de Ciro. Meu irmão, nós estamos falando de 200 anos antes. Então nós vamos ver como é que essa profecia ela acontece verdadeiramente. E Ciro é levantado, né? Conforme estava escrito na palavra de Deus, através do profeta Jeremias, e Ciro é levantado, ele coloca um edito. Amém? E ele já confessa o Deus de Daniel como seu Deus, como Deus dos céus. Certamente porque Daniel, ele além de trazer as revelações de Deus para aqueles reis, ele também testificava com a sua vida, ele testemunhava de Deus na sua vida. E todas as pessoas que se relacionavam com eles reconheciam o poder de Deus. Amém, irmãos? Isso traz uma referência para mim e para você nesses dias, nesses tempos. Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos nos posicionado de tal forma que as pessoas, quando nos veem, elas podem reconhecer a grandeza desse nosso Deus? Amém, irmãos? Porque naquele tempo difícil, que era um tempo de cativeiro, irmão, tempo de escravidão, meu Deus do céu, aleluias, eu não quero isso para mim, não quero isso para você, mas nós podemos olhar nesse tempo, muitos de nossos irmãos estando num cativeiro, preso. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito? Amém? Nós temos membros de nossa família preso no cativeiro da droga, num roubo, em prisões. E o que é que nós temos feito? Aleluias, irmãos, aleluias. Precisamos abrir a nossa mente, precisamos trazer à existência esse Deus que nós conhecemos para essas pessoas que não conhecem. Amém? Aleluias, aleluia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Oh, Deus do céu. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração de Daniel, era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Para isso é preciso algo a mais que eu e você temos que fazer em nossas vidas, que é nos posicionarmos, irmãos. Se nós queremos ser vitoriosos nesse tempo, precisamos nos posicionar como cristãos, irmãos, como cristãos, não é como pessoas que estão em cima do muro, entre Cristo e entre o mundo, entre Cristo e o inimigo de nossas almas. Precisamos sair de cima do muro e cair para o lado em que é o certo, que é ao lado de Cristo Jesus. É posicionamento. Nesse tempo, nós somos cobrados por nos posicionarmos como verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei a vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Amém?
com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Por causa de quê, irmão? Por causa da oração. Tem muito crente, irmão. Tem muito crente que tem orado. Mas será que ele tem buscado a face de Deus de todo o seu coração e com todo o seu entendimento? Eu digo, irmãos, é trazendo Deus aqui, visivelmente. Todos nós sabemos que todo crente, quando ele verdadeiramente ele aceita o Senhor Jesus como único e suficiente salvador de suas vidas, ele recebe dentro dele o Espírito Santo de Deus. Agora é preciso que no momento de oração nós possamos trazer isso como verdade dentro de nós e entender que Deus está aqui, pertinho de nós. Amém, irmãos? Mas para isso precisamos ter uma vida verdadeiramente separada diante de Deus, irmãos. Senão nós estaremos nos enganando, irmãos. Senão nós estaremos sendo enganados. Amém? Nos tempos difíceis, só através da oração, para que alcance o Senhor Deus, não é verdade, irmãos? O Deus dos céus, onde seu Espírito está em nós, para que aquilo que nós estamos pedindo seja verdadeiramente atendido. Como referência, podemos olhar então para Daniel e seus 3 amigos, amém? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém, irmãos? Homens que tiveram uma vida de forma bem certa, andando nos princípios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente percebe que todo aquele, irmãos, quando ele se converte a Deus, né? A sua vida é transformada. Nós vimos então o rei Ciro. Rei Ciro, ele verdadeiramente se converteu a Deus. Então, Deus toca no seu espírito, ele liberta o povo que estava cativo, ainda entrega tudo aquilo que pertencia ao seu povo, ele entrega. Aquilo que foi roubado, aquilo que ele roubou, que ele entendeu que ele roubou, ele entrega para que o povo leve de volta aquilo que é dele, aquilo que é de Deus. Nós podemos olhar também Zaqueu. Zaqueu também foi um homem também que ele disse, olha, o que eu roubei de ti, eu vou devolver 4 vezes mais. Pessoas que são convertidas. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, irmãos, ter o arrependimento. Nesse tempo, meu irmão, em nossas vidas, a forma como nós temos vivido, nós precisamos meditar no nosso Deus, na palavra de Deus, e entender se nós temos vivido uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E quando você meditar, se você entender que você ainda não está vivendo uma vida digna, meu irmão, é o momento de você buscar a face do Senhor e se arrepender, chorar, fazer como Daniel. Daniel, ele se humilhou diante do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele se sujou na cinza, amém, no pó, e buscava a face do Senhor com sinal de humildade, amém, irmãos? Entendendo a soberania de Deus, entendendo a grandeza de Deus. Daniel, em suas orações, ele diz assim, Deus, Yahvé, perdoa os nossos pecados. Daniel era um homem justo, Daniel era um homem que andava nos princípios de Deus, mas mesmo assim, em suas orações, ele diz assim, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dos nossos pais. Eu entendo, Deus, que nós não temos vivido conforme a Tua palavra, mas Deus, perdoa as nossas iniquidades, porque nós queremos fazer a Tua vontade. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos, só porque nós já recebemos Cristo, que nós não temos pecado. É um engano, irmãos, é um engano. Precisamos estar sempre levantando a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Se assim nós não entendermos, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Ele diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Amém? E nós somos pecadores remidos e lavados no sangue de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos entender a nossa verdadeira condição para que nós possamos clamar a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, 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 aleluias.
Então, através da oração de Daniel, entenda, irmão, todos os judeus seriam liberados para voltarem a ajudar, caso quisessem. Porque aqueles que não quisessem voltar para ajudar, para Jerusalém, eles podiam ficar na Babilônia. Eles tiveram suas posses, eles puderam trabalhar, eles puderam edificar as suas vidas. Nada mais obrigava, eles não eram mais escravos, eles agora eram pessoas livres, eles escolhiam o que eles quisessem fazer. Amém, irmãos? Por causa da oração. Receberam permissão para edificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser retiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Amém, irmãos? Tudo através da oração e posicionamento. Amém, irmãos? Então precisamos nos posicionar. Daniel, nas suas orações, ele não recuou, mesmo quando saiu o edito também do rei, que todos chegassem a um determinado momento deveriam se voltar para a estátua de Nabucodonosor e se curvar. Daniel também não se curvou. Daniel foi lançado na cova dos leões, como nós bem sabemos. Amém, irmãos? Em tempos difíceis, irmãos, nós seremos provados. Nós seremos provados. E temos que estar preparados, amados irmãos, para a prova. Para a prova. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Temos que estar preparados e firmados na palavra de Deus. Mas para isso, é preciso que nós nos posicionemos hoje. Hoje, agora. Daniel, com 15 anos de idade, ele já era um jovem posicionado. Mas nunca é tarde para mim e para você nos posicionarmos e vivermos a verdade de Deus, amém? E vivermos nos princípios de Deus, caminharmos nos princípios de Deus, para que assim nós possamos ser ouvidos por Deus e o nosso clamor ser respondido por Deus, amém? Bendito seja esse estudo que nós fizemos nesta manhã, amém? Eu vou orar com você nessa manhã, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por este estudo, Deus, estudo grandioso, um estudo que nós reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania, Deus. Nós vimos, ó Deus, a Tua palavra, Deus, que foi dita 200 anos antes do cativeiro babilônico, ó Deus, e a Tua resposta se cumprindo, ó Deus, dias após dias, ó Deus. Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus fiel com a Tua palavra, Deus. Tu és um Deus fiel com a Tua palavra, Deus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece, ó Deus, os Teus filhos nos tempos de crise, ó Deus, para que Teus filhos possam se posicionar, ó Deus, e viver dentro dos Teus princípios, ó Deus, e saindo de cima do muro, ó Deus, saindo de cima do muro, te servindo verdadeiramente, Deus, para que assim, ó Deus, nós possamos estar clamando pelos nossos parentes, de perto, de longe, por aqueles que estão presos nos cativeiros, ó Deus, e assim eles possam ser libertos, ó Deus, das suas prisões, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde, até logo mais, no culto de celebração ao Senhor. Amém, irmãos? Beijo no seu coração.